Bem-vindos a mais um debate. Hoje vamos debater sobre a estratégia da eStrategy de acumular mais de 3% de todos os bitcoins do mundo. Será uma boa estratégia? Olha, é uma estratégia que, no mínimo, está sendo posta à prova, né? A gente está falando da MicroStrategy, a empresa de tecnologia do Michael Saylor, que, assim, virou a maior detentora corporativa de Bitcoin do planeta. São 650 mil unidades. Só que, recentemente, o mercado foi pego de surpresa com duas novidades. Primeiro, eles criaram uma reserva enorme de 1,44 bilhão de dólares em caixa. E segundo, eles admitiram pela primeira vez que poderiam sim vender parte desses bitcoins. E é justamente aí que nasce a nossa discussão de hoje. A grande questão é, essas ações representam uma evolução estratégica, um amadurecimento talvez, para proteger um investimento que eles consideram visionário a longo prazo? Ou, na verdade, são os primeiros sinais claros de que um modelo de negócios que é extremamente arriscado e alavancado está começando a ruir sob a pressão do mercado e dos credores. Olha, do meu lado, eu vou defender que a gente está vendo as rachaduras de uma aposta bem prudente. E eu vou argumentar que a estratégia da Strategy não só é visionária, como esses movimentos recentes são ajustes pragmáticos, inteligentes até, que fortalecem e não enfraquecem a posição da empresa para o futuro. Pois bem, eu vejo isso por um ângulo completamente diferente. Para mim, a estratégia da Strategy é um experimento financeiro de altíssimo risco. Eles pegaram uma empresa de software que era relativamente estável e a transformaram na prática num veículo de investimento alavancado e não regulado em Bitcoin. E a prova do perigo, para mim, está na reação do mercado, que é quem, no fim do dia, precifica o risco, né? As ações da empresa caíram mais de 54% esse ano. É um desempenho muito, mas muito pior do que o do próprio Bitcoin no mesmo período. Isso não é só volatilidade, sabe? É um voto de desconfiança do mercado na gestão. E o ponto de virada, a gota d'água, foi a admissão do CEO, o Phong, de que a empresa poderia vender Bitcoin. Essa declaração, ela simplesmente pulverizou a narrativa central, o dogma de nunca vender que o Saylor pregava. Era isso que sustentava a confiança de muitos investidores. Agora, eles criaram o perigo real do que o pessoal chama de espiral da morte. Se as ações caem abaixo do valor dos bitcoins que a empresa possui, a pressão para vender pode se tornar irresistível, o que, por sua vez, derrubaria o preço do Bitcoin, que, por sua vez, derrubaria ainda mais o preço das ações. É um ciclo vicioso perigosíssimo que eles mesmos criaram. Eu entendo o receio que o mercado demonstra, de verdade, mas eu discordo da sua interpretação. A tese central do Michael Saylor não foi arranhada, ela permanece intacta e, na minha visão, mais relevante do que nunca. E é crucial a gente entender essa tese para entender as ações da empresa. O Saylor não vê o Bitcoin como uma ação de tecnologia ou uma aposta especulativa. Ele enxerga o Bitcoin como o principal ativo de reserva de valor do século XXI. Ele parte de uma premissa que, na verdade, é bem simples. As moedas fiduciárias, como o dólar, o real, o euro, elas estão programadas para perder valor. Os bancos centrais imprimem dinheiro de forma desenfreada, o que corrói o poder de compra de todos nós. O Bitcoin, com sua oferta matematicamente finita em 21 milhões de unidades, é o antídoto para isso. É uma propriedade digital, um ouro digital que não pode ser confiscado ou desvalorizado por um governo. Portanto, acumular mais de 3% de toda a oferta de Bitcoin não é uma aposta, é uma alocação de capital estratégica e dominante. É uma forma de preservar o valor da empresa a longo prazo, e a reserva de 1,44 bilhão de dólares não é um recuo, é uma jogada de mestre. Como o próprio Saylor disse, é o próximo passo na nossa evolução. Essa reserva complementa o tesouro em Bitcoin, ela não o substitui. Ela permite que a empresa navegue a volatilidade, pague dividendos, pague juros de dívidas, sem nunca ser forçada a vender seu ativo principal num momento ruim. Isso, na verdade, fortalece a capacidade de manter o Bitcoin a longo prazo, que é o objetivo final. Mas essa sua jogada de mestre soa, na verdade, como uma admissão de fraqueza. Vamos ser lógicos aqui. A necessidade de levantar 1,44 bilhão de dólares, não para comprar mais Bitcoin,
que seria um movimento consistente com a tese, mas para deixar parado em caixa, prova que o modelo 100% Bitcoin é simplesmente insustentável na prática. Se o Bitcoin é o ativo superior e o dólar é, nas palavras do próprio Saylor, um cubo de gelo derretendo, por que diabos eles criaram uma reserva tão gigantesca nesse mesmo cubo de gelo? A contradição é gritante. Isso sinaliza uma coisa, para mim. A pressão dos credores e dos acionistas se tornou grande demais para ser ignorada. Eles não fizeram isso porque queriam, eles fizeram porque precisavam de um colchão de liquidez em dólar, pois a volatilidade do seu principal ativo estava ameaçando a operação da empresa no dia a dia. As contas, os salários, os juros da dívida, tudo isso chega em dólar. Mas você está interpretando uma medida de maturidade corporativa como um sinal de pânico. E não é. Pensa bem, essa reserva garante a cobertura de dividendos e dívidas por até 21 meses. Isso isola a estratégia principal, a acumulação de Bitcoin, da volatilidade do mercado de curto prazo. É um war chest, sabe? Um cofre de guerra. Permite à empresa manter o curso, sem desvios. Vamos a um exemplo prático. Imagina que o mercado de criptoativos entre num período de baixa forte. E, no meio disso, vença uma parcela da dívida da Strategy. Sem essa reserva, eles poderiam ser forçados a liquidar Bitcoin a preços baixíssimos para pagar essa conta. Com a reserva, eles simplesmente usam um caixa. Isso é gestão de risco de manual. É precisamente o que uma empresa responsável, que acredita no seu ativo a longo prazo, faria para se proteger das tempestades. Não é uma contradição, é uma simbiose inteligente. O caixa protege a capacidade de manter o Bitcoin. Você usa a ferramenta tática, o dólar, para proteger o ativo estratégico, o Bitcoin. Essa simbiose que você descreve me parece mais uma relação parasitária, onde a necessidade de dólares expõe a fraqueza do ativo principal no mundo real. E se fosse só gestão de risco de manual, por que mudança sísmica no discurso sobre a venda? O mantra nunca venda seu Bitcoin não era uma sugestão, era absoluto, era a religião da empresa. Ao admitir um cenário de venda, mesmo que extremo, eles introduziram uma incerteza fundamental que simplesmente não existia antes. A tese foi, sim, arruinada. A condição para a venda, segundo o CEO, é o valor de mercado da empresa cair abaixo de suas reservas de Bitcoin e os mercados de capitais se fecharem para eles. Sabe o que isso faz? Dá ao mercado um alvo claro. Dá aos fundos de investimento, aos especuladores, uma receita de bolo para atacar a empresa. Pressionem as ações para baixo desse nível e talvez vocês forcem uma liquidação. A Strategy, que era vista como um buraco negro que só sugava Bitcoin do mercado, agora é vista como um vulcão adormecido, uma fonte potencial de pressão vendedora massiva. Eles se tornaram um risco sistêmico para o próprio ecossistema que pretendiam fortalecer. Eu vejo essa narrativa do alvo no mercado como um exagero. O cenário que o CEO descreveu é um disjuntor de emergência, não é uma mudança de estratégia. É uma divulgação responsável que qualquer empresa de capital aberto deve fazer aos seus acionistas. É sobre ter planos de contingência para o pior cenário possível. E vamos analisar essas condições, né? O valor da empresa cair abaixo de suas reservas e os mercados de capitais estarem completamente fechados. Isso não é um dia ruim no mercado. Isso é um cenário de crise financeira sistêmica, um colapso. Além disso, o Saylor foi claro ao explicar uma outra nuance que muitos ignoram. Eles poderiam, por exemplo, vender uma pequena fração de Bitcoin que foi comprada a preços baixos, realizar um lucro enorme, usar esse lucro para pagar todos os dividendos do ano e, mesmo assim, terminar o trimestre com mais Bitcoins do que começaram, porque eles continuaram comprando. Vender uma pequena fração com lucro para cumprir obrigações não anula a estratégia de acumular a longo prazo. Isso não é capitulação. É governança corporativa inteligente. É usar o balanço a seu favor. Essa é uma bela ginástica retórica, mas o mercado não se importa com a intenção. Ele se importa com o gatilho. E agora existe um gatilho. A porta que estava trancada e soldada agora está, na melhor das hipóteses, só encostada. E essa governança que você defende parece estar em conflito direto com a saúde financeira da empresa, ou pelo menos com a percepção do mercado sobre ela. E olha, não sou eu quem está dizendo isso, é a agência de classificação de risco S&P.
eles alertaram para um descompasso estrutural entre ativos e passivos. É um ponto técnico, mas é crucial. As dívidas e os dividendos da Strategy são em dólares, uma moeda estável, mas o principal ativo deles, que deveria cobrir isso, é extremamente volátil. É como ter uma hipoteca em dólar que vence todo mês, mas seu salário é pago em ações de uma startup de tecnologia. Sabe, num bom mês você tá rico, num mau mês você perde a casa. Um evento de cisne negro no mercado de cripto, um crash repentino que coincida com o vencimento de uma grande dívida. Isso poderia forçar uma liquidação em massa a preços deprimidos. A própria S&P consideraria isso um default técnico. E a revisão drástica para baixo nas projeções de lucro para 2025 apenas confirma essa fragilidade. Eles estão caminhando sobre uma corda bamba financeira. A análise da S&P é um retrato estático que, a meu ver, não captura a dinâmica da estratégia. Os números, se a gente olhar com calma, mostram resiliência, não fragilidade. A dívida total é de 16 bilhões de dólares. Parece muito, mas está coberta com uma folga gigantesca, pelo valor dos bitcoins, que hoje está na casa dos 55 bilhões. É uma alavancagem de menos de 30%. A própria empresa já demonstrou nos relatórios, nos testes de estresse, que a estrutura de dívida deles é perfeitamente administrável, mesmo com o Bitcoin caindo para a faixa de 25 mil dólares, que é bem abaixo do preço atual. E sobre a dependência dos mercados de capitais, eu inverto o argumento. O fato deles terem conseguido levantar capital consistentemente, seja via emissão de ações ou dívida conversível, é um sinal de confiança do mercado na tese de longo prazo do Saylor e não uma vulnerabilidade. O alerta da S&P é uma análise de risco padrão, mas ignora a convicção e, principalmente, a capacidade da estratégia de gerenciar ativamente essa volatilidade, como a criação da própria reserva em dólar demonstra. Mas a convicção não paga as contas em dólar. E essa capacidade de levantar capital não é um direito divino, é um privilégio que depende do humor do mercado. E o humor do mercado, como a gente viu pela queda de 54% nas ações, azedou. O modelo dele só funciona enquanto os mercados de capitais estiverem abertos e receptivos. No momento em que essa fonte secar, e isso pode acontecer por N motivos, uma crise de crédito, uma desconfiança crescente na estratégia deles, e isso coincidir com uma queda no preço do Bitcoin, o tal descompasso estrutural que a S&P mencionou, deixa de ser teoria e se torna uma realidade perigosíssima. A criação da reserva em dólar não é a prova de força que você diz, é a prova de que eles mesmos reconhecem essa vulnerabilidade. Eles precisaram criar um plano B porque o plano A, de simplesmente acumular Bitcoin e emitir dívida ad infinitum, mostrou seus limites. A realidade bateu a porta. Mas qual seria a alternativa viável para uma empresa que acredita que o sistema financeiro tradicional está fundamentalmente quebrado? Manter todo o seu tesouro em moedas fiduciárias que comprovadamente perdem poder de compra ano após ano? A estratégia do Saylor é uma resposta lógica a um problema real. Ele vê a expansão monetária dos bancos centrais e enxerga uma expropriação silenciosa do valor. O Bitcoin é para ele a Arca de Noé em meio a esse dilúvio monetário. Portanto, alocar o tesouro da empresa nesse ativo não é especulação, é uma decisão de preservação de capital. A volatilidade de curto prazo é o preço que se paga por um ativo com potencial de valorização assimétrico e que oferece proteção contra a desvalorização da moeda. A reserva em dólar, repito, é apenas uma ferramenta tática para navegar essa volatilidade enquanto a grande estratégia de longo prazo se desenrola. É ter botes salva-vidas no navio não significa que você espera que ele afunde. Para mim, os sinais são inequívocos. A mudança de narrativa, a criação de uma reserva de caixa por necessidade e não por opção, e a reação profundamente negativa do mercado de ações são sintomas claros de que o modelo da Strategy está sob estresse severo. A tese original de nunca vender foi na prática comprometida, e a empresa que queria ser um porto seguro para o Bitcoin se transformou num potencial risco sistêmico para o próprio ativo que pretendia defender. A espiral da morte, que antes era uma teoria de céticos, agora se tornou uma possibilidade real e mensurável, com um gatilho claro para o mercado observar. Está
amadurecendo. A convicção no Bitcoin como a principal reserva de valor de longo prazo continua inabalável. O que a gente está testemunhando é essa convicção sendo apoiada por uma estrutura financeira mais robusta e pragmática, projetada para sobreviver a múltiplos ciclos de mercado, tanto de alta quanto de baixa. O que parece pânico para alguns, para mim, é a evolução natural de uma empresa pioneira que está, na prática, construindo um novo modelo para o futuro das finanças corporativas. A nossa discordância fundamental, então, é clara. Eu interpreto essas ações como manobras defensivas de um modelo de negócios que atingiu seu limite de risco. São movimentos de quem está sentindo a pressão e precisa se proteger de um possível colapso. E eu as vejo como um ajuste de curso inteligente de uma estratégia visionária de longo prazo. São ações de quem está fortalecendo o navio para continuar navegando em direção ao seu destino, mesmo que precise atravessar algumas tempestades. O futuro da empresa e talvez a confiança de uma parte significativa do mercado no Bitcoin depende de qual dessas duas interpretações vai se provar correta. Chegamos ao final desse breve debate. Você acredita que Saylor está certo? Comente o tema do próximo debate abaixo.